Platinar Dark Souls é fácil. Difícil mesmo é jogar sem culpa depois que você conhece o incrível mundo dos boletos. Quase todo cara que teve infância e adolescência ali pelos anos 2000 cresceu jogando videogame. E talvez isso explica o porquê dessa sensação de culpa ser tão comum entre a gente. O fato é que a gente passava tanto tempo jogando que videogame deixou de ser só um passatempo para se tornar uma parte essencial da nossa identidade. Só que parece que conforme a gente envelhece, os games viram um obstáculo para os objetivos que a gente tem para nossa própria vida. Afinal, a gente passa a ter compromissos, obrigações, expectativas de amadurecimento e performance que aparentemente não condizem com a conduta de um cara que joga videogame. E mesmo que a gente consiga encaixar os games na nossa rotina sem complicar o lado de ninguém, fazendo as nossas tarefas, as nossas obrigações, sempre fica aquela sensação esquisita de culpa, como se jogar fosse alguma coisa errada, incompatível com a vida adulta e até mesmo repreensível para um homem que se leva a sério. Então será que dá pra virar adulto e continuar jogando videogame? Ou será que em algum momento a gente realmente precisa desligar o play pra sempre? O papel psicológico dos jogos. O primeiro ponto que a gente precisa conversar aqui é que a nossa relação com o videogame vai muito além de um entretenimento. Eu digo isso com propriedade, porque eu mesmo já platinei Dark Souls 2, Dark Souls 3, zerei Dark Souls 1 e até platinei o Elden Ring. E eu sei o impacto que esses jogos tiveram em mim, na minha vivência, na minha experiência, na minha personalidade e principalmente na minha persistência. Então jogar, pra mim, não é aquele passatempo bobinho que as pessoas geralmente pensam. A gente joga pra se divertir, sim, mas a gente também aprendeu inglês traduzindo descrição de item, a gente desenvolveu persistência morrendo 500 vezes no mesmo chefe e pensando em como matar ele da próxima vez. A gente fez amizades que duraram até hoje por conta das pessoas que a gente conheceu online. A gente viveu histórias que nos marcaram tanto quanto qualquer outro filme ou livro, ou talvez até mais. Jogar é poder viver outros papéis, outras evoluções que passam distante da monotonia do mundo real. É poder encarar mundos fantásticos, distópicos, mágicos, da mesma forma que assistir um filme, ler um livro, mas com a possibilidade de poder explorar de verdade aquele universo. Só que além desse lado feliz, outra coisa que a gente não pode esquecer aqui é que para algumas pessoas jogar videogame é uma válvula de escape de uma família ruim, uma vida triste, um ambiente hostil, que é a realidade para muita gente. Ou seja, a nossa relação com o videogame pode passar por questões psicológicas muito fortes, como o desenvolvimento da nossa identidade, do nosso repertório comportamental, ou mesmo do nosso amadurecimento enquanto pessoa. Pressões sociais e o estigma do adulto que joga. Mas aí a gente cresce e do nada parece que tudo isso vira coisa de criança. Afinal, um adulto deve estar preocupado somente com melhorar de vida, e jogar seria fugir dessas responsabilidades. Atualmente, cada vez mais aparece um discurso que se difundiu bastante na internet, que é a noção de lock-in. Aquela ideia de que a pessoa deve abdicar dos prazeres rápidos e dedicar seu tempo integralmente àquilo que tem valor e sentido no longo prazo. Ou seja, cada minuto tem que ser produtivo. Tem que te gerar dinheiro, resultados, saúde melhor, contatos com outras pessoas, um físico aesthetic. Caso contrário, vai ser visto como um desperdício de tempo. Mas calma lá, se a gente molda a nossa vida só para ter mais grana e usa nosso dinheiro só para ter mais dinheiro, a gente está vivendo para quem exatamente? E do ladinho dessa concepção de vida hiperprodutiva, existe um preconceito muito forte de que videogames não são formas de entretenimento válidas para adultos. Se você é adulto e joga, é porque é um cara imaturo, descomprometido com a sua vida, ou realmente está jogando para fugir da realidade. Ou seja, é um covarde. O cenário que você joga porque gosta e se sente bem não existe. É claro que a gente deve falar sobre jogadores compulsivos que deixam de cumprir suas obrigações e não conseguem ter controle sobre o tempo que passam jogando. Inclusive, isso aconteceu comigo durante a pandemia, quando a faculdade entrou no EAD. Muito do tempo que eu supostamente deveria estar estudando, eu fiquei jogando. Warzone, inclusive. Que jogo viciante. Eu disse viciante? Vícios em games e monetização.
Nada é mais lucrativo do que viciar uma pessoa nos seus produtos. Os games viraram uma máquina de imprimir dinheiro e viciar as pessoas. Antes, a gente jogava os nossos joguinhos single player no PS2, avançava a história pouco a pouco, chegava da escola se perguntando para onde que o jogo ia, qual que seria o próximo chefe, o próximo cenário, e a gente quebrava a cabeça tentando passar dos desafios que o jogo nos propunha. E a gente quase morria de felicidade quando finalmente conseguia zerar aquele jogo que a gente comprou na feirinha há 3 semanas. E tem que mencionar isso também. Antes a gente comprava o jogo e o jogo era nosso. Hoje em dia virou uma patifaria. É skin pra cá, DLC pra lá, Season Pass. Então, se você não desembolsar, a tua experiência vai ser pior. Ou seja, as empresas deixaram de querer entregar um jogo de verdade, pronto, algo legal que as pessoas gostam de jogar, escolhem jogar pela diversão, e passaram a entregar produtos caros, com mecânicas que geralmente mais frustram do que entretêm quem tá jogando. E aí, quando a gente realmente se depara com belos trabalhos para jogadores, como Elden Ring, It Takes Two, ou vários outros títulos indies que nunca prometeram nada e sempre nos entregaram tudo, sem querer sugar o nosso cartão de crédito, a gente até estranha e chega a sentir um pouquinho daquele gosto que sentia quando chegava da escola. Simplesmente porque é isso que a gente recebeu, um jogo de verdade. Quando os jogos deixam de ser um refúgio saudável. Então qual que é a real? Dá pra ser adulto e continuar jogando? A resposta curta é sim, a resposta longa é depende de você. Como eu já disse, nem sempre a forma como jogamos é saudável, e esse jeito de produzir jogos como uma máquina de fazer dinheiro pavimentou essa nossa relação problemática com eles. Para algumas pessoas, jogar deixou de ser um hobby para ser uma compulsão, uma necessidade quase que fisiológica, impulsiva e sem um propósito. E aí é um ponto preocupante, porque se você tá perdendo prazo no trabalho por causa de games, deixou de sair com amigos na vida real para ficar jogando mesmo que preferisse a companhia deles, ou então tá jogando freneticamente sem propósito, é importante refletir se não tá na hora de dar um tempo pro videogame e focar em outras questões do mundo real. Fora esse caso de gameplays compulsivas, é você que escolhe se jogar videogame tá ou não dentro do que você quer fazer pra sua vida. Porque ser adulto não é sobre parar de fazer o que você gosta. É sobre escolher conscientemente como que você vai querer usar o seu tempo aqui. Se você consegue manter suas responsabilidades e ainda conseguir matar um chefe de vez em quando, por que não? O importante é definir esses limites. Então pensa bem, porque os jogos podem ser uma parte da nossa busca por significados, de como a gente aproveita a nossa passagem por aqui, mas eles não devem substituir a construção de uma vida que a gente quer pra gente. O dinheiro é nosso, a vida é nossa, então o ônus e o bônus de viver ela do jeito que a gente quer também vão ser. Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like. Um grande beijo. Amo vocês. Tchau!